Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre direitos humanos, o que inclui o direito à vida, ao trabalho, à educação, dentre vários outros direitos. Seu conceito também está ligado à ideia de liberdade de expressão, de pensamento e de igualdade perante a lei. A ONU, Organização das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujos direitos devem ser respeitados por todas as nações do mundo. Trata-se de um tema bastante polêmico e muitas vezes mal interpretado. Para falar melhor sobre o assunto, contaremos com a presença do Dr. Roberto Serra, diretor-tesoureiro da OAB Goiás, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás e professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Eu gostaria de convidar a todos a conhecerem nosso canal no YouTube e nosso Instagram, @Debatendo Direito. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Você está assistindo TV Metrópole. De melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Boa noite, bem-vindo ao programa Debatendo Direito e hoje falaremos sobre direitos humanos com o Dr. Roberto Serra da Silva Maia. Ele que é advogado criminalista, é diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, onde também ocupa a presidência da Comissão de Direitos Humanos, além de professor de Direito Penal na PUC Goiás. Boa noite, doutor, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, a honra é toda minha, a satisfação muito grande estar aqui. E antes mesmo de iniciar as perguntas, eu cumprimento aqui os meus pares de bancada, doutor Valmir Cunha, satisfação tê-lo conosco, doutor Rafael Zardini, e vamos aos debates. E para iniciar os debates, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem sobre direitos humanos, o que vem a ser o histórico de discussão sobre essa temática, até porque quando surge algum fato envolvendo principalmente um atentado contra a vida, uma situação de grande injustiça, fala-se em direitos humanos para a pessoa que cometeu o ilícito, por exemplo, mas a sociedade cobra também da pessoa que, os direitos humanos da pessoa que praticou ou que foi vítima do ilícito, né? É exatamente. A definição de direitos humanos, ela aparenta ser simples, mas no fundo não é. As pessoas, elas conseguem compreender direitos humanos, mas na hora de manifestar, tem uma certa dificuldade e acaba estigmatizando exatamente aquilo que lhe diz respeito. E por que eu digo isso? Porque direitos humanos nada mais, nada menos significa do que todo aquele conjunto de direitos que são inatos ao ser humano. Os direitos humanos, já iniciando por uma questão histórica, ele tem a sua raiz 300 anos antes de Cristo. Desde essa época, a partir do momento em que se concebeu o homem como um ser racional, se começou a tratar os direitos humanos. Esse entendimento, ele veio ao longo do tempo evoluindo até as grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Os direitos humanos, até este momento, ele era digamos assim, uma conceituação, uma definição meramente teórica. Não existia uma regulamentação mais específica, internacionalizada, para definir
o que seriam ou quais seriam os direitos inatos ao ser humano. Do passado até, de épocas antes de Cristo, até as grandes guerras mundiais, os direitos humanos eles eram vistos assim, sob um enfoque mais do direito natural, do justnaturalismo, né? Que são aqueles direitos inatos ao ser humano. Todo ser humano, por existir, possui direitos que lhes são inatos, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade e tantos outros direitos. Todos eles são direitos humanos porque pertencem aos homens, né? O macaco não possui direitos humanos, o cachorro não possui direitos humanos. Existem leis, ou há lei de proteção animal, mas não são leis de direitos humanos, são leis de proteção ao animal, por exemplo, no caso o animal irracional. Todo aquele animal racional ou racionalizado é detentor de direitos humanos. E a concepção de direitos humanos, ela advém daquela concepção naturalista, né? A vida, por exemplo, é inata ao ser humano. A partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades que ali ocorreram, percebeu-se a necessidade de documentar, de declarar oficiosamente, por intermédio de instrumentos legais, esses direitos que até então estavam no campo da teoria, digamos assim. E aí veio a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e daí para frente uma série de tratados internacionais e declarações internacionais de direitos humanos, visando proteger exatamente aquilo que na teoria se discutia no passado e que a partir das grandes guerras mundiais percebeu-se a necessidade de concretizar em diplomas legais para que todos os países do mundo pudessem obedecer e pudessem, digamos assim, a respeitar. Então, de uma maneira bem singela e rápida, nós podemos dizer que direitos humanos são aqueles direitos vinculados à dignidade da pessoa humana e aplicada a todos os seres humanos. Dr. Roberto Serra, o senhor bem disse a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, né? De um modo geral, qual é o contexto dos direitos humanos hoje no Brasil? Quais são as práticas de violações mais corriqueiras, mais habituais que se percebe hoje no país e qual o contexto que ela tem em relação à Declaração Universal? Qual é o seu contexto junto ao texto constitucional que nós temos? Excelente pergunta, Valmir. Nós podemos tentar definir um marco dos direitos humanos no Brasil, essa é uma definição pessoal, a partir de um diploma importantíssimo nosso, que é a Carta Magna, a Constituição Federal da República, ou a Constituição da República, que é de 1988. Não estou aqui a dizer que antes de 1988, evidentemente, não havia o respeito ou uma diplomação mínima que abarcasse os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Existiam, sim, inúmeras legislações, mas a Constituição de 1988, ela, digamos assim, ela foi bem específica no que tange à proteção de direitos humanos universalmente reconhecidas. Isso veio a ficar assentado na Constituição Federal da República. No artigo 5º, por exemplo, da Constituição Federal da República, nós vamos encontrar inúmeros direitos e garantias fundamentais. E aqui eu abro um pequeno parêntese, porque muitos autores, muitos doutrinadores, costumam divergir distinguir entre direitos humanos e direitos fundamentais. Há diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Digamos assim, de uma maneira geral, não existe diferença. Os direitos fundamentais são os direitos humanos, né? Qualquer direito fundamental que nós pudermos imaginar vai acabar sendo contemplado nos direitos humanos. O direito à vida, por exemplo, é um direito fundamental e é tratado internacionalmente como direito humano. No entanto, como os países membros, né, os países do planeta, os estados, eles têm as suas peculiaridades, os direitos humanos ficariam, na visão desses doutrinadores, sob o ponto de vista concebidos sob o aspecto internacional, enquanto os direitos fundamentais
concebidos sob aspectos internos de cada país. Porque a Constituição do Canadá tem a sua diferenciação com a Constituição brasileira, embora seja um país democrático. A Constituição do México tem as suas peculiaridades. Então, ficou-se teoricamente definido que os direitos fundamentais seriam aqueles contemplados pela Constituição e os direitos humanos, aqueles contemplados nos tratados internacionais. Sob esse enfoque, a nossa Constituição da República, ela foi um marco muito importante, divisor de água, para a implementação dos direitos humanos aqui no país. Tanto é que no artigo 5º, parágrafo 3º, há um dispositivo muito interessante, no sentido de que os tratados internacionais de direitos humanos, uma vez aprovados pelas duas casas legislativas, Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado, por 3/5 em 2 votações, esses tratados, eles são incorporados no ordenamento jurídico interno brasileiro com força da Constituição, como emenda constitucional. Nós, infelizmente, apesar desse avanço, nós tivemos apenas um Tratado Internacional de Direitos Humanos até hoje, que submeteu-se a esse quórum legislativo, que foi exatamente o Tratado Internacional que diz respeito às pessoas com deficiência. Esse Tratado Internacional, ele submeteu-se a esse trâmite legislativo e hoje ele foi incorporado no nosso ordenamento jurídico com a mesma força da Constituição. Mas quando isso não acontece, o que acontece com os tratados internacionais de direitos humanos? O Supremo Tribunal Federal, ele proferiu uma decisão muito interessante no 2000, agora me fugiu, salvo engano, 2013, depois os senhores me corrijam se eu estiver errado, a súmula vinculante, salvo engano também, número 25, que tratou sobre a prisão civil do devedor, a prisão civil do depositário infiel. Existe um tratado internacional, que é o Pacto Internacional de San José da Costa Rica, que estabelece a possibilidade de prisão civil apenas para o devedor de alimentos. E estava previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, que a prisão civil ela pode ocorrer para devedor de alimentos e depositário infiel. Então nós temos a Constituição do Brasil estabelecendo 2 modalidades de prisão civil e nós temos um Tratado Internacional de Direitos Humanos estabelecendo apenas uma possibilidade de prisão civil. Diante dessa divergência, o que é que o Supremo Tribunal Federal fez? O Supremo Tribunal, esse Pacto Internacional de São José da Costa Rica, não submeteu-se àquele trâmite legislativo, logo ele não tem o mesmo nível hierárquico da Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? Que esse tratado internacional ele está acima da legislação ordinária e abaixo da Constituição, ele está naquele meio termo. Infraconstitucional. Isso significou dizer que todas as legislações infraconstitucionais que tratassem sobre a prisão do devedor de alimentos não teria eficácia. Porque acima dele estava o Tratado Internacional, que por sua vez... Então, o artigo da Constituição que fala sobre a prisão do depositário infiel está paralisado, porque ele precisa de uma norma infraconstitucional para regulamentá-lo. E o tratado não deixa que isso ocorra. Então, só para sintetizar, e talvez nós podemos retomar o assunto, a Constituição Federal da República, ela foi o grande marco divisor da implementação dos tratados internacionais no Brasil e, posteriormente, nós podemos destrinçar mais alguns comentários acerca do alcance dessa evolução constitucional aqui no país. Inclusive, com relação a essa questão do depositário infiel, era muito comum anteriormente os bancos converterem ações de busca e apreensão em depósito, justamente pleiteando a prisão civil do devedor. Exatamente, esse foi um dos assuntos da minha dissertação de mestrado. Eu escrevi exatamente sobre a prisão civil do devedor de alimentos e eu abordei muito essa estratagema que se utilizava da prisão para coagir o devedor a pagar uma dívida. Essa é uma pergunta muito interessante que talvez nós podemos delongar mais em alguns destaques importantes. Inclusive tem uma outra pergunta aqui, mas farei no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está assistindo TV Metrópole.
caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Aqui tá seu pedido. Era pra ser Coca-Cola Zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo, Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. O que é importante para você, para nós é essencial. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Feitos para proporcionar bem-estar, conforto e facilitar a sua vida, os móveis Bellini são todos fabricados com os melhores produtos e acabamento único. Tecidos diferenciados, percinta elástica e todos os modelos com 3 anos de garantia. A Bellini Móveis é uma fábrica de sofás, poltronas, puffs, cabeceiras, recamiers e reformas. E por isso possui o melhor preço e a melhor qualidade. Os modelos são os mais variados e criativos e com qualidade única. Visite nossa loja online e surpreenda-se. Endereço: Avenida Nerópolis, número 2838, setor Gentil Meireles, Goiânia. Telefone 3928-1503. De volta do intervalo, hoje recebendo o Dr. Roberto Serra e o tema hoje, direitos humanos. Dr. Roberto, tem crescido bastante o número de denúncias de envolvimento das forças de segurança, de policiais, em delitos, em crimes, sequestros, mas tem crescido também o número de policiais que são vítimas, inclusive de homicídios também, no exercício de sua função. Os movimentos de direitos humanos, eles têm se engajado no sentido também de resguardar, de proteger a família desse policial? Rafael, excelente pergunta essa que me permite prestar alguns esclarecimentos importantes. E essa pergunta ela é tão importante que ela toca na estigmatização dos direitos humanos. Todas as vezes em que se fala em direitos humanos, por incrível que possa parecer, algumas pessoas já pensam assim, proteção de bandido, né? Direitos humanos é para o bandido, para os manos, direito dos manos, direitos humanos, não é nada disso. É preciso que a sociedade entenda o seguinte, há muito tempo nós abandonamos a prática de fazer justiça com as próprias mãos. Nós evoluímos na sociedade e relegamos ao Estado o direito de punir. Então nós temos que partir dessa premissa. Quem detém o direito de punir é o Estado. O Estado ele pune através, inicialmente, da polícia que investiga, ele pune através do Ministério Público que oferece a denúncia, ele pune através do juiz que profere a sentença. Então, nós relegamos ao Estado o direito de punir. No entanto, esse direito de punir, ele não é irrestrito, ele não é, assim, aberto, livre, sem amparos legais. É necessário que haja um casamento entre o direito de punir com as limitações desse direito de punir. Por isso que existem as normas, por exemplo, processuais. O Código de Processo Penal, por exemplo, ela é uma norma que visa não só aplicar o direito material,
mas, sobretudo, servir de base para limitação do abuso ou do poder de punir do Estado. Então, toda legislação processual, ela é uma limitadora do exercício de poder do Estado. O Estado, ele tem um direito de punir, mas não pode agredir fisicamente, não pode extrapolar desse direito de punir com torturas e outras práticas abusivas, né? Então, todas as vezes que o Estado exerce, por isso que o Estado é muito cobrado, o Estado polícia, todas as vezes que o Estado exerce esse poder de punir e extrapola aqueles limites dos sujeitos investigados, os direitos humanos são chamados para falar: olha, Estado, você pode apurar, leva ele para a polícia, prende de acordo com a lei, vai para o Ministério Público, para a Justiça, mas você não pode abusar. Nós não temos lei de talião, nós não temos a pena de morte. Então você atue tranquilamente, sem exercer as suas funções. Então é por isso que os direitos humanos são chamados. O preso, por exemplo, o condenado, apesar dele ter praticado, por exemplo, um crime grave, né, ele vai ser levado para a prisão. Na prisão, nós não temos, aqui no Brasil, nós só temos duas modalidades de prisão, de uma maneira geral: a prisão penal e a prisão processual penal. A prisão penal é aquela que decorre da pena, e a prisão processual são aquelas provisórias, preventiva, temporária, prisão em flagrante. Todas essas prisões têm os seus limites traçados pela lei. Se o Estado prende alguém fora daqueles limites, eles estão violando direitos humanos, porque o devido processo legal é um direito humano. A sociedade precisa entender isso. Então, por exemplo, quando o cidadão ele é condenado, ele vai para a prisão, ele tem quais direitos a serem resguardados? Um direito a uma dignidade mínima para cumprir a sua pena. O direito à higiene, o direito a lazer, o direito à educação, o direito à ressocialização. Pode parecer direitos assim antipáticos para a sociedade, mas são direitos previstos na lei. Nós evoluímos muito para que o cidadão chegasse a um ponto de, uma vez ingressado no sistema prisional, por exemplo, sair melhor do que entrou. Então, quando acontece uma violação de direitos humanos praticado por agentes policiais, os direitos humanos, as comissões, os organismos, as instituições organizadas têm que se reunir para falar para o Estado, colocar os pingos nos is para o Estado. Estado, pare por aí, daqui para frente você está abusando. E no que tange a vítima, a mesma coisa. Os direitos humanos, eles costumam cobrar do Estado a proteção à vítima. Porque os direitos humanos não vão na casa da vítima que foi assaltado construir proteção elétrica para que não seja mais assaltado. Os direitos humanos não vai até o cidadão colocar um colete à prova de bala para ele não ser alvejado por um assaltante, por exemplo. Não é isso. O direito à integridade física, o direito à integridade psíquica do cidadão deve ser respeitado. Por quem? O Estado. O Estado tem que criar mecanismos de segurança tais que protejam o cidadão e mais, que leve a sensação de proteção ao cidadão. Os direitos humanos entram aí, na cobrança do Estado. Que o Estado é quem detém esse poderio. Né? Nós não temos porte de arma. Então nós não andamos armados. Quem anda armado é o Estado. Então o Estado ele tem o direito de punir e todo o equipamento necessário para fazer valer esse direito de punir. E o direito de punir está englobado também a questão da segurança. Né? Então é por isso que há essa dúvida ou esses questionamentos de que direitos humanos protegem direitos bandidos, quando na verdade não é. O policial que é abatido numa ação, o policial que sofre com condições mínimas de trabalho para combater o crime, isso tudo é violação de direitos humanos. Na OAB, por exemplo, na Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos dezenas de comissões. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos, mas nós temos outras comissões. E dentro da Comissão de Direitos Humanos, nós temos uma subcomissão que é coordenada, inclusive, por quem foi vítima da violência, né? O Valério Luiz, cujo pai foi assassinado. Nós temos essa subcomissão, que é a subcomissão da proteção à vítima, mas a proteção à vítima nesse sentido, de se cobrar do Estado medidas de segurança pública para a proteção à vida. Essa proteção individual à vítima, de ir lá, apoio psicológico, isso tudo, como a vítima
ela, em tese, ela não está sob a clausura do Estado, ela tem uma liberdade de se cobrar, ela pode entrar com ação indenizatória contra o agressor, ou até mesmo contra o Estado que falhou na segurança. Ela pode ingressar com medidas cobrando do Estado esse apoio psicológico. Então, o que compete às comissões de direitos humanos ou aos direitos humanos é fazer com que o Estado propicie, já que o Estado é o grande tutor, propicie essas condições de garantir os direitos humanos às vítimas. Doutor Roberto, e com relação à natureza, o tipo de violação desses ilícitos dos direitos humanos, como que é em termos de Brasil? Eles variam de acordo com a situação econômica ou com a região do país? Como que é? Bom, nós evoluímos bastante, né? Nós evoluímos bastante a ponto de, por exemplo, romper uma violação de direitos humanos, por exemplo, que acontecia comumente, que era a união de pessoas do mesmo sexo. Né? Essa compreensão, essa aceitação, digamos assim, até por força de decisão judicial, até por força de lei, ela nasceu de violações anteriores a um grupo de minorias, que eram os homossexuais, né, que sempre foram taxados como minorias e que sofriam violações dos direitos. Uma das violações era a liberdade de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Então, haviam alguns estados do país onde esse tipo de violação era recorrente. De uma maneira geral, as maiores violações de direitos humanos que nós percebemos, infelizmente são tantas aqui no Brasil, mas geralmente dizem respeito ao direito à saúde. Nós, por exemplo, lá da Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Direito Médico, estamos fazendo, só para um exemplo prático e atual, inspeções em vários CAIs aqui do Estado para apurar o tratamento de saúde à população aqui do Estado. E nós estamos constatando problemas seríssimos e vamos denunciar isso em breve. Então, aspectos vinculados à saúde, aspectos vinculados à segurança, aspectos vinculados ao direito ao trabalho, é um direito social que também é um direito humano. Então, nós temos violação de toda a ordem. Não há, assim, como, neste momento, nós pontuarmos aquilo que mais se encontra sendo violado a título de direitos humanos, né? No entanto, algumas violações, aquelas que mais atraem os olhares da imprensa, certamente, e atraiu recentemente, diz respeito ao sistema prisional, por incrível que possa parecer. Nós temos inúmeras violações de direitos humanos às pessoas que estão em liberdade, mas aquilo que costuma chamar a atenção da imprensa sempre é as violações gravíssimas às pessoas que são presas, são muitas. Hoje nós somos o terceiro maior país do mundo a encarcerar pessoas, né? Então, apesar de ser um número pequeno face à quantidade da população brasileira, né, menos de 600 mil para 150 milhões, né, mais de 150 milhões, 200 milhões de habitantes aqui no país, é um número bem pequeno, mas é o que mais chama a atenção da mídia, é a violação de direitos humanos de pessoas que estão encarceradas. Mas nós temos outras inúmeras violações que talvez até podemos tratar especificamente no decorrer do programa, principalmente no que tange à saúde, no que tange a outros aspectos. Doutor Roberto, diante do que foi aqui relatado, do problema crônico do sistema carcerário brasileiro e que se manifestam as mais diversas violações aos direitos humanos, as instituições que defendem os direitos humanos poderiam, ou de que forma elas propõem medidas para solucionar essas crises que são tão recorrentes no Brasil? Mas o senhor responderá essa pergunta no próximo intervalo. Feitos para proporcionar bem-estar, conforto e facilitar a sua vida, os móveis Bellini são todos fabricados com os melhores produtos e acabamento único. Tecidos diferenciados, percinta elástica e todos os modelos com 3 anos de garantia. A Bellini Móveis é uma fábrica de sofás, poltronas, puffs, cabeceiras, recamiers e reformas
e por isso possui o melhor preço e a melhor qualidade. Os modelos são os mais variados e criativos e com qualidade única. Visite nossa loja online e surpreenda-se. Endereço: Avenida Nerópolis, número 2838, setor Gentil Meireles, Goiânia. Telefone 3928-1503. Você está assistindo TV Metrópole. Se você procura tecnologia, qualidade e bons preços, no Zequinha Bordados trabalhamos com o que há de melhor em tapetes personalizados, bordados em camisetas, bonés, uniformes e logomarcas em geral. E o melhor, com máquinas de última geração. No mercado desde 1993, o Zequinha Bordados preza pelo bom atendimento, oferecendo serviço de primeira linha e com agilidade. Venha nos fazer uma visita. Zequinha Bordados, Rua Campinas, número 431, Setor Bueno. Avenida Perimetral, número 2982, Setor Coimbra, dentro do Hiper Moreira. Fones 3285-6010, 3233-1390. Aqui tá seu pedido. Era pra ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcares. Então, saindo, Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Estamos de volta no terceiro bloco, com o Dr. Roberto Serra, tratando de assunto relacionado aos direitos humanos. No último bloco, perguntamos a ele sobre a relação entre as crises recorrentes do sistema carcerário e quais as medidas que as instituições protetoras dos direitos humanos apresentam como forma de solucionar essas graves violações. Dr. Roberto Serra, qual o posicionamento que as instituições têm a respeito do sistema carcerário para ajudar a solucionar esse problema tão recorrente no país? Bom, especificamente no que tange, nós temos várias instituições vinculadas aos direitos humanos, as pastorais carcerárias, enfim, várias. Mas especificamente no que tange à OAB, todo advogado e advogada que vai pegar a sua carteira, ele faz um juramento, ele presta um juramento. E no contexto desse juramento, tem a obrigatoriedade de defender os direitos humanos. Uma das missões da Ordem dos Advogados, isso no que tange ao advogado e advogada, especificamente no que tange à instituição, também tem disposição na Lei 8.906 de 94, no sentido de que é uma das missões da OAB a defesa dos direitos humanos. Especificamente no que tange ao aspecto prisional, o que nós estamos fazendo desde que eu assumi e também desde muito tempo. A OAB sempre teve esse protagonismo na tentativa de se resolver o grave problema prisional que nos abate há muito tempo. Em 1997, quando eu fui orador da turma, quando eu colei grau, no meu discurso, num determinado momento do discurso, eu falei do sistema prisional, que naquela época já era caótico. Hoje,
nós estamos vendo a deflagração daquilo que vem sendo prenunciado há muito tempo. É preciso que haja, efetivamente, uma vontade política, porque o sistema prisional, a população prisional, se comparada numericamente à população do país, ela é muito pequena, não chega a 1%. Nós temos menos de 1% de pessoas encarceradas em comparação com a população do país. Então, é uma população pequena, é uma população que não dá voto, porque eles não votam, é uma população, entre aspas, antipática, porque se trata de pessoas condenadas por crime, né, que é algo, assim, repudiável pela sociedade, criminosos. Então, é um assunto antipático. E a vontade política, ela não é observada. Então, nos 3 poderes constituídos da República, legislativo, executivo e judiciário, nós não vemos essa vontade política. Então, o que nós fazemos é trabalhar para despertar essa vontade política no sentido de investimento estrutural, nessa estrutura caótica, no investimento em projetos sociais, para que propicie o apenado a reincluir, a retornar à sociedade, pelo menos igual ou melhor do que entrou naquele sistema. Enfim, são basicamente esses 2 pilares: investimento na estrutura e investimento em projetos sociais, porque os projetos sociais é que verdadeiramente irão contribuir para que o sujeito melhore ou se conscientize de que fez algo errado no passado e que precisa evoluir como ser humano para retornar à sociedade e poder conviver com ela em paz. Então, de uma maneira geral, eu sei que está muito genérico, mas como o espaço é muito pequeno, essa seria a grande missão das comissões e dos órgãos de direitos humanos no que tange ao sistema prisional. Lutar para que essa vontade política seja efetivamente despertada entre os poderes constituídos da República para promover essas 2 medidas que eu mencionei. Doutor Roberto, complementando a pergunta do colega e a sua resposta também, tempos atrás se falava muito em penas alternativas, né, como forma de diminuir aquele problemático problema do sistema, né, problemática do sistema prisional brasileiro. Essa discussão ela evoluiu, e pergunto mais, quais seriam as outras medidas, né, a visão aí do enfoque dos movimentos de direitos humanos, para se melhorar, né, a questão do sistema prisional brasileiro? Nós temos no Brasil uma espécie de dicotomia, eu não sei como classificar algumas posturas de poderes constituídos da República. Então, as penas, chamadas penas alternativas à prisão, como o próprio nome está a indicar, são penas que são alternativas à prisão. A prisão está previsto como pena, mas necessário se faz criar outras alternativas, não só porque o sistema está inchado, está caótico, etc., mas alternativas menos gravosas para substituir aquela prisão e resolver o problema do apenado e da sociedade, que espera que aquele apenado melhore. Em 1998, nós tivemos uma reforma interessante no Código Penal, que instituiu no artigo 44 as chamadas penas alternativas. Então, nós temos um rol de penas alternativas já estabelecido. O problema é que o legislador, ao caminhar do tempo, né, à mercê dos ventos, dependendo de que o crime X, Y ou Z cause de comoção popular, eles acabam alterando a legislação e agravando até algumas situações que antes eram previstas pena alternativa e passaram a não ser. Então nós temos momentos no país onde se luta pela necessidade, e é mundial. A prisão ela está em crise. Essa crise é mundial. Foucault trata muito bem sobre esse assunto na sua obra Vigiar e Punir. A prisão ela é problemática há muito tempo, né? E o mundo todo discute possibilidades de modificação e alternativas à prisão. E o Brasil, ora se vê embalado nesse ideário mundial, ora se vê embalado num movimento assim mais rigoroso, porque se acha equivocadamente que enclausurar, punir com mais rigor vai resolver o problema. É a utilização do direito penal para resolver um problema social que isso não prevalece em lugar nenhum no mundo, né? Então,
há de se privilegiar as penas alternativas para quem realmente mereça esse privilégio, e outras alternativas legislativas do Poder Judiciário que perpassa pela morosidade da Justiça. A morosidade da Justiça, ela contribui para o fracasso da execução penal, porque quanto mais se demora, menos garantias são concedidas aos apenados, mais a sociedade fica à mercê de pessoas que permanecerão enclausuradas, muitas vezes sem precisar estar naquele ambiente, e vão retornar revoltados ou mais revoltados ainda para essa mesma sociedade. Então, no final das contas, quem paga o preço é a própria sociedade. Então, nós precisamos voltar os olhos para esse problema. E as penas alternativas é um mecanismo legislativo e também do Poder Judiciário de desafogamento a esse problema de superpopulação no sistema carcerário. Doutor Roberto, com relação aí aproveitando a sua vasta experiência aí nessa temática de direitos humanos, que sabemos aí que 90% está ligado ao direito penal, ao sistema prisional. Então eu pergunto, quais seriam os principais desafios para a efetivação dos direitos humanos, na sua opinião? E também que o senhor fizesse uma breve abordagem sobre a questão da tecnologia nesse sistema. Hoje nós temos tornozeleiras eletrônicas de monitoramento que antes não existiam. Então, existem violações de direitos humanos diante desse novo marco tecnológico? Bom, é interessante essa pergunta. Eu estou refletindo assim porque ela é muito intensa. Ela parece ser simples, mas não é. É claro que essas tecnologias, elas ajudam a desenvoltura. Para mim, especificamente, um dos maiores problemas que os direitos humanos, digamos assim, enfrentam é a estigmatização. Só quem está exercendo um cargo de direção em algum instituto vinculado aos direitos humanos sente isso na pele. Quando você sai na rua, quando você é abordado, as pessoas te olham diferenciado. As vítimas de crime uma vez eu fui num velório de um policial e as pessoas me olharam assim, como assim? Esse é o presidente da comissão de direitos humanos? O que ele está fazendo aqui? O que ele quer? É interessante, né? Eu fui prestar solidariedade a um policial morto e me senti, de certa forma, discriminado, né? Então, esse estigma dos direitos humanos, ele é preciso que nós evoluamos. Esse programa, eu acredito que ele esteja contribuindo para isso. A sociedade precisa parar e pensar que os direitos humanos são direitos inerentes a ela. E quando os órgãos vinculados a instituições de direitos humanos elas atuam para fazer valer direitos. Elas não atuam em benefícios de uns e detrimentos de outros. Não. Se a vítima é vítima de um crime, nós estaremos cobrando do Estado a segurança pública. O problema é, como eu disse anteriormente, o que assola, o que detém a atenção da mídia, geralmente são cabeças decapitadas em presídios. Né? Uma morte aqui, outra ali, outra acolá na esquina, muitas vezes não chama tanta atenção do que uma decapitação no presídio. E isso a imprensa foca o seu norte. E todas as vezes que focam o seu norte nesse aspecto, os direitos humanos são chamados para opinar. E aí nós opinamos, é claro, repudiando qualquer tipo de violência. Doutor Roberto, nós estamos caminhando para o fim do programa e temos aqui um espaço para que o senhor possa, de alguma maneira, transmitir uma ideia a todos os telespectadores, como aqui já foi dito, da importância dos direitos humanos. E o programa desde já agradece a sua presença, o Dr. Tênio, Dr. Rafael Zardini, e o senhor tem aí um minuto para fazer suas considerações finais a respeito desse tema que é tão importante e caro para todos nós. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao programa, né, pelo convite, agradecer aos entrevistadores, né, perguntas muito pertinentes, e agradecer aos telespectadores que estão nos assistindo até agora, pacientemente e tentando compreender a verdadeira missão dos direitos humanos e a verdadeira conceituação e definição desse instituto.
Direitos humanos são direitos inatos ao ser humano. Todo aquele que é humano, ele já nasce com direitos. Então, todas as vezes que violação for constatada, necessário se faz cobrar das autoridades responsáveis pela garantia desses direitos a resolução dos problemas. Então, a partir desse princípio, dessa premissa, que nós, doravante, passemos a entender, a conceber os tais direitos humanos nessa ótica. Porque concebendo os direitos humanos nessa ótica e não criticando ou estigmatizando os direitos humanos, a sociedade vai dar um passo de evolução muito grande e nós caminharemos para um futuro mais fraterno, pluralista e sem preconceitos que todos estamos esperando e sonhando.